Olá, seja bem-vindo ao Histórias do Meu Bairro, um programa que é um pouco de todos nós. Hoje eu estou no Jardim São Dimas, zona central da cidade. E é na praça principal que as tradições do bairro se manifestam, no famoso caldinho e na quermesse da igreja. Mas não para por aí. O entorno é dinâmico, com forte comércio, prédios residenciais e comerciais, universidades e com a proximidade de dois importantes parques. O cenário é diverso, o que faz o Jardim São Dimas um lugar de conexão dos moradores com a cidade. O espaço urbano do bairro proporciona vivências gastronômicas, culturais e sociais. E é nesse contexto que vamos apresentar as histórias do bairro Jardim São Dimas. A Dona Emília vai contar as histórias do início do bairro. O Lázaro vai falar do tradicional caldinho. E o Toninho vai mostrar que a cena cultural independente na região tem muita história. A história da Dona Emília começou exatamente no dia 15 de novembro de 1889, quando a família dela chegou da Espanha para o Brasil. Meu pai é espanhol. E ele veio da Espanha com 8, 9 anos, mais ou menos. É engraçado que quando ele chegou no Brasil, era a proclamação da República, né? E aí, quando eles desceram, que saíram do navio, viu muito fogos, festa e tudo, eles acharam que era por causa que eles estavam chegando. E não era, era a proclamação da República. Ele, a mãe, uma tia dele e um padrasto. Vieram, aí não sei como foi, mas vieram parar aqui em São José. O avô começou com uma chácara, depois comprou mais 2 e no segundo casamento teve 9 filhos. O pai da Dona Emília herdou a chácara no Jardim São Dimas. Uma é a nossa, que é que a gente morava. Tinha onde é a entrada do CTA por ali, era a chácara velha. Onde tem o Center Valley, era outra chácara, era a chácara nova. E a chácara que nós morávamos era a chácara do meio. E a gente vivia na chácara. Era criançada, não saía muito na rua, porque era deserto, não tinha trânsito, não tinha nada. Mas era o dia todo, nós brigava, brincavam, tudo na chácara. E eles viviam de fruta. Eu plantava muita laranja, exportava laranja. O forte era banana e laranja. Eu ficava sentada no portão, que vinha o pessoal de Campos do Jordão, passava na portinha, que é aqui na frente mesmo, né? E eles paravam para comprar fruta. Então a minha mãe falou assim, será que se eu levar no mercado eu não vendo? E arrumou e a gente ia, levava uma carrocinha, eu e o irmão empurrando a carrocinha. Vendia tudo, chegava lá na hora, vendia tudo. Até que estava muito complicado, aí nós tínhamos um vizinho aqui que tinha um caminhão, então ele pegava as frutas, levava na sexta-feira à tarde no mercado e no sábado, de madrugada, a gente ia para vender as frutas. Mas era muito bom. No início, a região não tinha quase nada de infraestrutura. Emílio Sanches Ortigosa, pai da Dona Emília, resolveu rapidinho a questão da escola. Então, estava difícil porque não tinha escola. Meu pai ficou preocupado porque como que ia fazer? Não era só nós, que tinha outras pessoas que moravam por aqui também, não tinha escola. Então, como sempre vinha o prefeito, às vezes vinha uma pessoa ou outra conversar com meu pai, que gostava, que meu pai era político, gostava de discutir. Um dia ele pegou e falou para o prefeito, falou assim, como é que eu vou fazer? As crianças estão tudo precisando de escola, tem outras crianças por aí. Não tem ônibus, não tem nada para as crianças ir para a escola lá do centro. Aí o prefeito falou, mas eu não tenho um lugar para fazer uma escola. Aí meu pai se prontificou, falou, se eu fizer uma sala, você arruma a professora? Ele disse, arruma. Daí ficou a escola do bairro do Patrício. Aí abriu a Ângelo de Afonso. Aí juntou todas as salinhas que tinha, que não é daí, não foi só nossa, né? Começou a aparecer outras. E foi tudo lá para Ângelo de Afonso. Dona Emília concluiu uma parte dos estudos, pois era complicado ir à escola naquele tempo. Então, o pai dela sugeriu um ofício.
E assim se manifestou um talento divino. Até o Papa Francisco reconheceu as belezas nas peças que a Dona Emília produzia. E os meus irmãos, os mais velhos, eles ainda deu para estudar, fazer alguma coisa. Mas eu não tinha jeito, porque tinha pouco ônibus aqui, não dava para sair. Então, fiquei, né, quando eu saí da escola com 11 anos, quarto ano, e meu pai falou para mim: você tem que aprender alguma coisa, não pode ficar sem ter uma profissão. Você não quer aprender costura? Aí eu falei: para mim é bom, que eu vou fazer a roupa para minha boneca. Ele falou: tá bom. Aí como tinha ônibus assim, 2 horas, depois 4 horas tinha outra, e dava para mim ir 2 horas, depois à tarde eu voltava. E aprendi. Aprendi, fiz, e foi muito bom para mim, porque só para as freiras lá da Maria Imaculada eu costurei 35 anos. Parei agora na pandemia. Com o passar dos anos, o pai da Dona Emília decidiu lotear o terreno da chácara. Era o progresso chegando com o crescimento da região. Seu Emílio tinha visão e um grande coração. Não, porque com o tempo, sabe como é que é? Começa a vir chegar mais gente, né? E começou a entrar muita gente, roubava laranja, e com caminhão às vezes encostava, quebrava tudo a cerca, ele não estava dando conta mais. Aí ele falou assim: eu tenho que dar um jeito de arranjar um outro meio de sobrevivência, porque do jeito que está não dá. Aí ele pensou bem e falou: vou vender, vou picar em lote essa chácara, que era grande, né? Vou picar em lote e vou fazer umas casas e vou viver de aluguel. E foi o que ele fez. Vendeu, picou tudo em lote, foi rapidinho, vendeu tudo. Depois, com o tempo também, a prefeitura desapropriou a parte de baixo para fazer a Nelson Dávila. O CTA também chegou com tudo aí. Acabamos ficando vivendo de aluguel de casa. Que era bom, que o pessoal vinha, não tinha onde morar, né? Então, desocupava hoje, amanhã já tinha gente. Tinha empregado da chácara, né? E eles trabalhavam com nós. Aí acabou a chácara, eles estavam lá ainda, mas não tinham onde morar porque eles não tinham lugar. Então, a pessoa, o advogado que estava mexendo para dividir os lotes, falou que tinha, para comprar o lote, tinha que dar uma entrada, mas eles não tinham dinheiro. Então, meu pai ajudou eles, deu a entrada para eles, para comprar o lote. Compraram e ficamos continuando amigos do mesmo jeito. Dona Emília acompanhou todo o desenvolvimento do bairro. Inclusive, a casa dela ainda resiste diante do comércio intenso da Rua Paraibuna. Então, aqui a gente não tinha nada. A igreja era Santa Terezinha, que a gente frequentava lá. Lá tinha lá, e aqui não tinha. Comércio foi o depósito Universal. Foi um depósito bem grande de material de construção. Depois, com o tempo, começaram a igreja, São Dimas, senhor que era vizinho nosso aqui também, que tinha uma oficina, um posto de gasolina lá embaixo. E ele doou a parte, eu acho que foi doação, não me lembro direito, para São Dimas, e fez a igreja lá. E eu acompanho desde o começo, fazia quermesse, fazia tudo lá, e eu estou sempre ajudando lá, que eu gosto. Aí começou a crescer. Mas o forte mesmo aqui da Rua Paraibuna sempre foi negócio de caminhão, de carro, oficina. Muitas oficinas, um comércio mesmo grande. Dona Emília sempre foi atuante nas atividades da igreja e fez grandes amigos no bairro. Lá nós pegamos forte, lá era na barraca do bolinho, que era famoso o bolinho aqui de São Dimas. E a gente ia, às vezes a semana inteira a gente ia, 3 horas, 2 horas, e voltava 10 horas da noite, aquela enorme aquela fila. Então deu passar todo dia com o meu avental para ir na igreja, todo mundo vinha, sabia que eu ia lá, né? Então eles ficavam cobrando: hoje tem bolinho, hoje tem bolinho. Então, como eu gosto muito da turma daqui, de vez em quando eu faço uma remessa de bolinho, dou para eles todos aqui. E eles gostam. E quando eu não faço, eles cobram.
Quando o dia está chovendo, principalmente quando o dia está chovendo, eles falam, hoje está bom comer bolinho. Eu gosto dos mecânicos, dos donos das oficinas aí, que eu conheço todos eles. E tem uns aqui mais perto, que quando eu demoro para sair aqui, quando eles me verem, eles perguntam o que aconteceu. A senhora estava doente, eu não vi a senhora esses dias? Não é, porque às vezes eu saio, né? Vou lá para Caraguá, vou para São Bento. Mas eles são muito bons para mim, eu gosto muito deles. Então, de vez em quando, eu tenho que fazer o bolinho e dar para eles. Assim como o pai, a dona Emília é muito generosa e dedicada. Desde jovem, alfabetizou algumas crianças do bairro, deu aula de acordeon e de costura. E até hoje se dedica ao próximo fazendo doações. Não, é porque eles estavam com os retalhos lá na igreja, não sabia o que fazia. Aí um amigo nosso lá falou assim, Emília, estou com uma porção de retalho aí, eu acho que eu vou jogar fora, porque não vai servir para nada. Daí eu falei assim, dá para mim, quem sabe se eu faço alguma coisa. E trouxe e comecei a fazer coxa de retalho. Eu já dei, acho que umas 2 para Santa Terezinha, dei para São Dinho umas 2 ou 3, dei em São Bento. Eu dei uma em Taubaté, que o padre nem fez rifa, não fez nada, ficou para eles. Já dei assim diversas toalhas. E esse dinheiro eu dou na igreja, serve para a obra social. Dona Emília nasceu e cresceu no Jardim São Dimas e tem muito orgulho da história da família. Agora, com a linha verde, uma das estações será nomeada com o sobrenome da família, uma homenagem ao pai dela. Então, agora vai ter a estação dessa nova linha, que tá para sair aí não sei quando. E eu fiquei sabendo que vai chamar a estação Sanches. E eu fiquei muito feliz porque é uma homenagem ao meu pai, que tanto fez por aqui, ele ajudou muita gente por aqui, sabe? Que a gente não sabe, mas o bairro era pobre, não tinha nada aqui, né? E fiquei contente, muito feliz de saber que ele não ficou completamente esquecido. No próximo bloco, vamos falar do caldinho, uma tradição de São José dos Campos que é uma referência do bairro São Dimas. Fica com a gente. A cidade tem muitas tradições, mas tomar caldinho na Praça São Dimas, sem dúvida, é uma das mais populares na vida dos moradores e dos visitantes. Para a gente falar do São Dimas, a gente tem que falar de caldinho, porque é uma tradição. E a gente vai conversar com o Lázaro, que é proprietário do Caldinho São Dimas. Há quanto tempo você está aqui em São José, Lázaro? Em São José eu estou há 35 anos. E qual foi a finalidade que você veio para cá? A finalidade de eu vir para cá foi emprego, né? Porque eu morava no interior de Minas e o emprego lá era muito difícil. Então eu resolvi partir para São José dos Campos. E você tinha quantos anos nessa época? Na época eu tinha 21 anos. Aí você foi trabalhar na Embraer? Isso, aí eu vim para cá. Primeiro eu trabalhei em outra empresa, na Elevadores Cone, primeiro na época. Trabalhei em alguma serralheria também e depois entrei na Embraer. Exatamente. Ficou 20 anos? Fiquei 22 anos trabalhando na Embraer. Depois de 22 anos eu resolvi empreender em São José dos Campos, porque eu vi que São José dos Campos era uma cidade empreendedora, como eu acho que é até hoje. Com certeza. E sua família, ela veio junto, seu pai, sua mãe, o que eles fazem? Então, primeiro veio eu. Depois de mim eu trouxe toda a minha família. Eu trouxe primeiro 2 irmãos, depois trouxe outro irmão, depois trouxe meu pai com a minha mãe, depois a minha irmã. Quando eu empreendi, eu vim trazendo a família para trabalhar comigo. E hoje a família inteira trabalha. Uma parte trabalha comigo, outra parte empreenderam também e estão tocando a vida deles. E como é que surgiu a ideia de empreender com o caldinho? Na verdade, quando eu resolvi empreender, eu não comecei com caldinho.
Eu comecei com um restaurante, né, lá no bairro do Jardim Satélite. Eu já trabalhava na Embraer, estava na Embraer, comecei lá com um restaurante, lá no Satélite. E desse restaurante, aí eu conheci uma cozinheira que tinha trabalhado com caldinho, porque aí era mês de frio, mês de maio, muito frio, e eu falei assim, eu vou contratar uma cozinheira para fazer caldinho aqui no meu restaurante. E você lembra quem era essa cozinheira, onde que ela trabalhava? Então, antes de trabalhar comigo, ela trabalhou aqui no Caldinho São Dimas. O nome dela era Neuci, a gente chama ela de Dona Neuci, né? Ela é viva até hoje. E ela trabalhava aqui no Caldinho São Dimas e ela foi trabalhar comigo lá no Jardim Satélite, no restaurante para fazer caldinho. E foi através dela que eu conheci o caldinho e através dela que eu conheci também a Praça São Dimas, que é onde fica o Caldinho São Dimas. E como é que aconteceu esse casamento com o Caldinho São Dimas? Então, aí nessa vinda dela para cá, para trabalhar comigo, tinha um filho dela que trabalhava aqui. E coincidentemente na época lá, ela pegou e comentou comigo, eu fiquei sabendo que o Caldinho São Dimas está à venda e tal, se você tiver interesse. Entendi. Aí eu vi que o caldinho, que o ramo de caldinho era um ramo bom, já estava empreendendo na área de comércio, né? Aí eu peguei e falei para ela, vamos lá um dia para a gente conhecer o Caldinho São Dimas. E aí foi que eu, como assim que eu... E o que eu sei é que nesse dia estava frio, estava super movimentada a praça, aí você não resistiu, né? Exatamente. Você acha que o culpado foi o frio? O culpado foi o frio, com Te certeza. pegou, né? E na época ainda era, hoje não faz tanto frio mais, né? Mas na época aqui era muito frio, São José dos Campos era bastante frio, então... E você lembra desse dia que você veio ver o negócio, aí você viu aquele monte de gente, todo mundo tomando caldinho? Lembro dele como se fosse hoje, todos os dias, porque eu saí lá do meu restaurante à noite, falei para ela, vamos lá então para a gente conhecer, eu queria conhecer a praça a princípio, né? Porque eu sabia, a Praça São Dimas, é a Praça do Caldinho, São José dos Campos e tal. Vamos lá conhecer a Praça São Dimas? Vamos. E aí quando eu cheguei na entrada da Praça São Dimas, eu não conseguia entrar. Não conseguia entrar na praça, porque estava tudo travado o trânsito aqui. Eu falei, nossa, mas existe um lugar assim em São José? É né? muito tradicional, né? Existe. Aí deixamos o carro lá e viemos a pé. E aí que você vê todo o movimento, vi todo o né? movimento do caldinho, vi outros caldinhos, outros comércios, né? Falei, poxa, eu acho que de repente vale a pena. 20 anos, fez agora dia 1º de julho passado, fez 20 anos que eu estou com ele. Parabéns. Aí estamos aí lutando. E a gente sabe que você acabou diversificando até para manter o seu negócio o ano inteiro, porque o caldinho vende bem no frio, né? Que ele é muito gostoso. E como é que foi essa diversificação? E aí foi quando eu parti para, poxa, vamos diversificar? Vamos para quê? Aí a ideia que veio primeiro foi montar a pizzaria, né? Falei, vamos agregar, né? Vamos agregar para a gente ter produto para o ano inteiro. E aí foi o que aconteceu, e na época foi assim, chocante para a praça, né? Eu imagino. Porque aqui os outros comerciantes aqui, eles tinham esse know-how que, não, aqui a Praça São Dimas é caldinho, é a Praça do Caldinho. Alguns elogios, outras críticas, né? Sempre isso acontece. Inclusive, aí eu tinha uma gerente na época que ela falava assim, mas estão falando que é loucura sua você pôr caldinho, não sei o que e tal. E aí eu brinquei com ela na época, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você vai cuidar só da porta para dentro. Da porta para fora, o que você escutar, deleta. E vamos tentar, e vamos tocar para frente. Claro. E graças a Deus eu consegui essa diversificação, a princípio com pizza, e o que já melhorou bastante, assim, eu já consegui um movimento bem melhor, mesmo no verão. Pode continuar a Praça do Caldinho, mas ela pode ter outros produtos. Tanto é que aí, a partir de aí, veio outros tipos de comércio, né? Veio mercadinho, veio pastelaria, veio churrasquinho. Então isso fez com que a praça ficou bem diversificada. E isso foi legal, porque com o tempo o frio foi cada vez diminuindo e o calor aumentando, e isso fez com que a praça continuasse movimentada o ano inteiro. Eu sempre procuro falar para os colegas assim de comércio que falam assim, é interessante para nós fazermos com que a Praça São Dimas fique conhecida como um centro gastronômico de São José dos Campos. Porque o dia que a pessoa quiser comer um espetinho, ele vai no espetinho. O
dia que ele quiser comer uma pizza, ele vem na E pizzaria. aí já sabe o que Dia tem que- aqui na que, região. não quero tomar um caldinho, ele vai no outro caldinho. Eu quero comer um pastel, ele vai no trailer do pastel. E a praça está sempre movimentada. Outra referência que é bem marcante também aqui na praça e em relação ao caldinho é o trailer do Corujão que fechou recentemente, né? Qual a importância do trabalho do Corujão na tradição do caldinho? O Corujão foi peça fundamental na praça, né? Porque tudo que é de caldinho na Praça São Dimas, ele começou no Corujão. Então o Corujão era Primeiro. o olho da Praça São Dimas. Lá na Praça São Dimas onde tem um Corujão. Porque antigamente, hoje não tem mais, mas antigamente tinha muito baile, umas madrugadas. O caldinho ficava aberto até 24 horas 6 horas da quase, manhã, né? 7 horas da manhã. E o Corujão fazia parte dessa história, né? Infelizmente ou felizmente, no ano passado o proprietário dele, o Gomes, se aposentou e achou por bem encerrar as atividades. O caldinho do Corujão era sensacional, assim, fora de série esse caldinho do Corujão, ele tinha uma qualidade incrível, né? Tanto é que ele permaneceu aí como caldinho até aposentar. E Lázaro, como é que você vê o bairro hoje? Né, que você está há uns 20 anos aqui trabalhando, morou um tempo. Como é que você vê o bairro hoje, além de a gente saber que tem muito comércio e essas coisas? O que você sente dos moradores, do clima? O bairro São Dimas, ele é um bairro bastante tradicional, né? Então hoje eu vejo ele com um crescimento em termos de cultura muito legal. Por quê? Porque como tem muitas pessoas idosas, tem a juventude que vem de fora, vem trabalhar, vem morar aqui praticamente em São Dimas. Aqui tem, acho que a Unesp aqui perto. Aqui tem a Unesp aqui do lado, aqui, então os alunos da Unesp todo ano se renovam e eles procuram apartamento aqui na região. E aqui o fato de, aqui no São Dimas, ter vários barzinhos, tá? Choperia, bastante movimentado, então o bairro São Dimas ele cresceu maravilhosamente. E a praça, então, depois que começaram a cuidar dela, até oliveira tem na praça agora. Então, sério? Tem uns pés de oliveira aí na praça. Porque não só comércio no ramo de bebida, alimentação, tem muito comércio diferente. Você pega a Paraibuna, é comércio de ponta a ponta na Paraibuna, tudo comércio diversificado, né? É parte de elétrica, parte de hidráulica, parte de mecânica, todos os tipos de comércio está aqui no São Dimas. São Dimas, ele é realmente um centro de economia de São José dos Campos. E na época das festas juninas, como é que é o movimento aqui? Como é que fica essa praça? Essa praça, na época das festas juninas, elas ficam intransitáveis. Para qualquer lado que você for, você não consegue estacionar, os estacionamentos sempre cheios e às vezes é legal isso, eu falo, porque é legal porque aí as pessoas, não, eu quero tomar caldinho, e fica dando volta na praça, em volta, até achar uma vaga para estacionar, né? Todo mundo que fala, ó, em qualquer lugar de São José, tá tendo festa junina lá no São Dimas. Outra coisa que movimenta muito também aqui, que é muito bacana também, que eu sempre gostei muito, é todo ano na Semana Santa, né? Que ajunta os moradores do bairro, enfeitam todas as ruas onde vão passar a procissão, deixar as ruas tudo colorida e tal. Então isso chama muita atenção e é muito legal essa tradição aqui no São Dimas, é muito bacana. E até hoje, né? Até hoje, nunca parou e todo ano estamos aí. E o que mais te emociona aqui no bairro? Olha, o que mais me emociona mesmo é ver todo esse glamour, ver esse movimento, não só da praça em si. É que assim, quando eu falo em praça, mas quando eu estou aqui na praça e eu saio, eu vejo esse movimento todo fazendo São José dos Campos girar em torno do São Dimas. Porque você consegue... Você imagina que aqui no São Dimas, aqui tem hospital infantil, tem hospital normal, tem várias outras atividades, entendeu? Tem o Parque Santos Dumont, tem o Vicentino Aranha que fica aqui do lado. Então eu sou apaixonado, né? Eu viro e mexe, eu estou no Vicentino Aranha fazendo caminhada, daqui a pouco eu falo com minha esposa, você está no Vicentino Aranha? Não, eu estou no Santos Dumont e tal. Então isso é maravilhoso, eu acho incrível isso. Eu sou muito grato a Deus por ter
me mostrado esse lugar e eu ter me estabelecido aqui. Não, meu coração é 100% São Dimas agora. Adoro. Não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai conhecer a história do Toninho e do estúdio café mais rock and roll da cidade, que fica no bairro São Dimas. Imperdível. O Ocus Pocus é uma referência no cenário da música independente no interior paulista desde os anos 90. As apresentações ao vivo são uma oportunidade do público assistir de perto grandes artistas nacionais e internacionais. Um refúgio de roqueiros, o espaço também abraça o público jovem com muita festa. A família Ocus faz parte da história do São Dimas e de muita gente. Para contar sobre o Ocus Pocus, a gente tem que conhecer a história dos pais do Toninho. Meu pai é português. Ele veio para o Brasil, ele tinha acho que uns 19 anos, isso aí deve ter sido começo de 60, década de 60. E antes dele vir para São José, ele teve em São Paulo, Sorocaba, tal, e acabou ficando em São José. E minha mãe é de São José, ele conheceu minha mãe, se casaram e a gente nasceu. E como alguns irmãos mais velhos dele já estavam no Brasil, já estavam trabalhando na parte do conário do comércio aqui. Então eles se falavam e falaram, vem para cá. Ele veio para isso, né? Com aquela intenção de melhorar a vida. Meu avô, assim, toda a família já é dessa área do comércio. Meu avô, por parte de mãe, ele tinha um armazém. Então o meu pai, ele gostava muito de futebol, ele era dono, presidente de um time de futebol de várzea. E ele frequentava esse armazém e aí acabou conhecendo a minha mãe. Eles eram muito novos, né, quando se casaram. Minha mãe trabalhava na tecelagem Paraíba. Esse armazém é até uma história muito... O time se chamava Bom Sucesso Futebol Clube. Era um time ali do Monte Castelo, o armazém ficava no Monte Castelo. Inclusive, foi praticamente onde o Ocus começou, porque o armazém acabou fechando e ficou o ponto ali, né? E quando eu terminei a faculdade e quis começar a trabalhar com gravação, eu acabei fazendo os testes na minha casa e logo em seguida eu mudei para esse ponto. Eu reformei esse armazém e transformei no estúdio Ocus Pocus. Na época, São José não tinha estúdio para gravar rock. Então, em 1994, nasce o estúdio Ocus Pocus no Monte Castelo. O motivo principal, assim, de eu querer ter um estúdio de gravação é porque eu tinha uma banda. Desde 86 eu toco com meu irmão. A gente tinha uma banda chamada Plebiscito, que era de punk, depois Days Down, depois Vermelho 40, mas assim, a gente sempre tocando. E só tinha um estúdio que gravava aqui, mas ele era mais voltado para jingles, que era o Midi Max, né? Que do falecido Lauro agora, que faleceu há pouco tempo, gente boa e tudo. Mas era um estúdio assim que na época ficava ali no VIP Center. Então, para gravar era difícil, porque tinha que subir com a bateria no elevador, era uma coisa que era mais voltada para gravar jingle mesmo, né? Tanto a minha banda como as bandas que eu produzia, eu acabava tendo que ir para São Paulo para gravar. Quando eu terminei a faculdade de publicidade, a minha ideia foi, tipo assim, agora ao invés de... Eu já tinha trabalhado no Sesc, na Fundação Cultural, no Vale Paraibano, tinha trabalhado em alguns lugares que eu já tinha um know-how de como trabalhar com eventos e gravações e essa área de áudio, né? Aí eu resolvi montar o meu estúdio, eu falei, vou montar o meu. Para crescer, o estúdio foi para o Jardim São Dimas e com mais espaço virou uma casa de shows. É o bairro recebendo artistas nacionais e internacionais. Com a minha família, antes de eu sair de casa, eu morei em alguns, né, no centro, Vila Maria, Monte Castelo. Eu lembro que quando eu me separei, eu aluguei um apartamento aqui no São Dimas. E foi uma época super legal, porque foi quando a gente se mudou aqui para o Ocus. Que a gente se mudou aqui para o São Dimas em 2001.
E foi exatamente nessa época que eu morei no São Dimas também, que foi na Helena da Vineme. Então ficou tudo mais fácil, até porque a gente estava meio que assim, entre aspas, construindo óculos, que era um galpão, né? E a gente começou só com um estúdio. E aí, como as bandas estavam sempre gravando e queriam um lugar para tocar e não tinha um lugar para tocar, e como a gente tinha esse espaço, a gente começou a pensar nessas bandas, assim, de uma maneira muito só para amigos, essas bandas mostrarem o que elas gravaram ao vivo aqui. Então a gente começou a fazer os shows de uma maneira bem assim, intencional, digamos. Foi uma coisa que, né, aí a gente colocava lá um refrigerante, uma cerveja para o pessoal tomar, mas era uma extensão do estúdio, né? As pessoas gravavam, ensaiavam no estúdio, aí para mostrar esse trabalho, a gente transformava aqui num estúdio maior, onde as pessoas mostravam um som para os amigos, para os parentes e tudo, né? Então é uma época muito boa, porque eu me lembro que foi quando a gente realmente veio para o São Dimas. Eu, no caso, o Ocus veio para o São Dimas e eu também me mudei para o São Dimas, né? E acabou crescendo mais do que a gente imaginava, porque não ficou só no estúdio, né? A gente acabou começando a trabalhar com eventos e aí hoje em dia o Ocus faz parte, né, da rota nacional e até internacional de shows, né? Tem muitas bandas internacionais que já passaram por aqui. Um exemplo é o The Wailers, que é a banda que acompanhava o Bob Marley, tocou aqui. O Criolo, antes de estourar, tocou aqui. E vários outros, a gente sempre cita. Malu Magalhães, foi o terceiro show dela, foi o primeiro fora de São Paulo, né? Tipo, ela fez aqui. Emicida tocou aqui. Todas as bandas assim do punk dos anos 80 tocaram aqui, já também tocam, né? Com Ratos de Porão, Inocentes, Replicantes, Cólera, Mercenárias, e aí vai longe, né? Então é legal que era uma ideia de um estúdio que hoje em dia se transformou assim, numa casa de cultura, onde ainda existem as gravações e os ensaios, né? Mas hoje a gente faz parte desse circuito de shows também, como eu te falei, até internacional, que já tocou Brujeria, o Blaze, que já foi vocal do Iron Maiden também, já fez show por aqui, e tem vários outros que quando estão de bobeira passando entre Rio e São Paulo, acabam parando em São José, aqui no Ocus. Quem conhece sabe, o Ocus Pocus é uma família. Cris, o irmão do Toninho, é parceiro desde 1986. O pai, o seu Antônio, também. Meu irmão sempre é meu irmão, meu melhor amigo, meu companheiro de trabalho. É lógico que a gente briga direto, que não tem nem jeito, né? Desde criança. Mas a gente começou a tocar em 86, eu tinha 16, ele tinha 13 anos. Mas assim, a gente nunca fez outra coisa na vida a não ser trabalhar com música. E isso acabou envolvendo a família toda, né? Que assim, não só o meu irmão, mas a minha irmã trabalhou muito tempo com a gente, até faz coisas online agora. A minha outra irmã toca bateria, todos tocam, né? As duas irmãs tocam bateria. Meu pai trabalha com a gente até hoje, né? Inclusive tem 78 anos e está até hoje trabalhando com a gente. Minha mãe trabalhou com a gente um tempão na cantina, ela parou porque ela estava com um probleminha no joelho que estava difícil para ela ficar em pé, mas ela, enfim, está sempre junto, né? Meus primos tocam, cunhado e tal, então, tipo assim, eu que comecei a contaminei a todos, assim, da família, trabalhar com música e o Ocus é uma empresa familiar, tanto que quem trabalha aqui acaba meio que virando da família. O relacionamento que a gente tem é um relacionamento muito de amigo e muito próximo à família, né? Inclusive de passar Natal junto e tudo mais, né? Meu pai, ele assim, ele é meio que o herói de todo mundo que realmente frequenta o Ocus, né? Porque todo mundo vê a dedicação e o amor que ele tem por tudo isso, né? Ele realmente conhece as pessoas, ele já sabe o que a pessoa ali vai pedir. E as pessoas chegam lá, ele não bebe, né? E aí as pessoas às vezes estão no porre lá, pega ele de orelha, de conversa, dá conselho. E ele gosta disso e assim, o fato dele... Ele nunca viu problemas em trabalhar durante a madrugada, não. Né? Ele não gosta quando está vazio, ele fala que quando está vazio ele não gosta que dá sono, mas quando está cheio de gente pode ficar até 6 da manhã que
para ele tá ótimo, assim. E como né, ele sempre trabalhou com comércio, como eu tinha dito, em mercearia, em mercadinho, então ele tem mesmo já no sangue dele essa coisa de lidar com o público, né? Seja para a família e amigos, seja para os frequentadores, o Hocus Pocus costuma promover a tradicional festa de Natal, que une gerações no Jardim São Dimas. O ano passado a gente fez e esse ano a gente faz de novo, né? Tentando resgatar aquela coisa do Natal para amigos, né? Uma confraternização para todas as gerações, que já teve muita troca de geração aqui, né? O Hocus tem 28 anos, dizem que cada geração muda há 5 anos, né? Cada 5 anos tem uma mudança de geração, então quantas já passaram por aqui? Que o que faz o Hocus ter 28 anos e a gente ter passado por tantas fases e tá aí ainda, né? Eu acho que é isso, sabe? De ter um respeito mesmo a opiniões, né, diferentes e tá ligado, de estar ligado nas transformações do mundo mesmo, com valores, com cultura, que, era totalmente diferente. Se o Caldinho e a Catedral São Dimas são uma referência no bairro, podemos sim acrescentar o Hocus Pocus com muito orgulho. Não só eu, mas acho que todos acham, assim, porque, como eu te falei, o Hocus Pocus, ele não incomoda ninguém, né? E ele acaba, assim, dando uma valorização cultural, né, artística, que na real, assim, você ter um ponto de cultura verdadeiro é sempre positivo, né? A cultura, a arte sempre é positiva, né? E de respeito, como eu te falei, né? Onde as pessoas se respeitam. Então eu acho que sim, né? Falando de coisas boas que a gente fez, eu acho muito legal de São José, né? E aí o São Dimas, né? Fazer parte de todo esse circuito há tanto tempo, né? Porque não são 2 anos, são 28 anos. Então, realmente já é uma vida aí onde a gente está sempre fazendo a mesma coisa, com o mesmo CNPJ, no mesmo lugar, entendeu? Com as mesmas pessoas. Então, realmente é uma coisa que é feita de coração, né? Então, eu acho que sim, acho que as pessoas gostam de saber que tem um Hocus Pocus aqui no São Dimas. O Histórias do Meu Bairro fica por aqui. Você pode rever este programa e acompanhar toda a nossa programação pelo YouTube da TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima parada.